Uma das grandes discussões que existe na economia é sobre o salário mínimo, que todos os políticos e legisladores e gente de bom coração alega que o salário mínimo é ótimo para o trabalhador e que vai garantir que ele tenha o mínimo necessário para consumir o básico que ele precisa para a sua vida. Mas será que essa história não está muito mal contada? Fala aí, seus capitalistas selvagens, tudo beleza com vocês? Muito bem-vindos ao meu canal, meu nome é Jorge Gonzaga, eu falo diretamente de Graz, na Áustria. Se você não me conhece, te convido a se inscrever, deixar o like, compartilhar, comentar o vídeo, mas principalmente se inscrever, o botãozinho vermelho aqui embaixo, escrito inscrever-se, para você não custa nada e para mim vale muita coisa, de graça, e ajuda muito o meu trabalho por aqui. Mas bom, vamos falar sobre o salário mínimo. Inicialmente, para introduzir o vídeo, alguns conceitos básicos de conhecimento de base, beleza? Adotar algumas premissas aqui antes da gente ir para o grosso da explicação. O salário mínimo nada mais é do que uma proibição do governo de que se pague menos por um determinado trabalho para uma determinada pessoa. Fechado? Concordamos nisso? Uma outra premissa que vamos adotar aqui: todas as relações do mercado, absolutamente todas as relações do mercado, obedecem às leis de oferta e demanda. A lei de oferta e demanda não é algo criado pelo homem, é algo que existe, que pertence à natureza e o homem apenas explicou ela, assim como, por exemplo, é a lei da gravidade. E economia básica de mercado: quando o preço de algo é artificialmente manipulado, você está disruptando e causando um desequilíbrio entre as leis de oferta e demanda. Quando você, por exemplo, artificialmente manipula o preço de algo para cima, você está causando um aumento de oferta dessa coisa e uma diminuição da demanda por essa coisa. Afinal, o preço é uma informação que deveria refletir a real escassez com relação à demanda que existe por esse produto ou serviço. Por exemplo, o que é que o governo faz quando ele quer que as pessoas consumam menos álcool ou consumam menos cigarro? Ele eleva o imposto sobre esses produtos, de forma que esse produto vai ficar artificialmente mais caro do que ele naturalmente custaria. Isso vai desmotivar as pessoas a consumir cigarro ou álcool, já que o cigarro ou álcool está mais caro. E as leis de oferta e demanda, elas valem para qualquer relação, qualquer interação que existe na economia, no mercado, inclusive para as relações de trabalho. Então, quando você coloca um salário mínimo, você está artificialmente elevando o preço de um certo trabalho ou um serviço a um valor que talvez ele não valha. Isso faz com que tenha muita oferta de gente querendo trabalhar e menos demanda para contratar essas pessoas. Em outras palavras, você tem um substancial aumento de desemprego. E isso é fácil observar. Quando você fala que, por exemplo, o salário mínimo no Brasil é R$ 1.100, R$ 1.000 e poucos reais, vou botar aqui para arredondar para 1.100. O que você vai fazer então com as pessoas que, ao realizar um certo trabalho para uma empresa, não conseguem gerar o valor necessário para cobrir o quanto que ela está recebendo de salário? Afinal, alguém, quando tem uma empresa e vai contratar alguém, se eu vou contratar você para te pagar R$ 1.100, lembrando que eu pago um salário para você e um salário para o governo via impostos, FGTS, etc. Então eu estou contratando você e você está me custando R$ 2.200 por mês. Eu espero que você, com o seu trabalho na minha empresa, gere pelo menos R$ 2.200, senão não está valendo a pena. Ou você gera isso, ou então não faz sentido eu contratar você. Afinal, para que eu vou contratar você para você gerar para mim de valor R$ 1.500, sendo que eu tenho que te pagar R$ 2.200 para você receber o salário mínimo? Não vale a pena. Então, o que você vai fazer com as pessoas que não conseguem gerar o valor mínimo para receber esse salário mínimo? Essas pessoas vão ficar desempregadas. Ou seja, a empresa ela só vai contratar um funcionário se o valor gerado pelo trabalho daquele funcionário é capaz de cobrir o custo que ela tem para contratar aquele funcionário, ora bolas. E como, ao aumentar o salário mínimo, não necessariamente você está aumentando a produtividade desse funcionário, você está só aumentando os custos, pode ser que para vários funcionários não compensa mais o custo de contratar essa pessoa e você vai ter que demitir. Então a loja que precisa de 5 funcionários
mas agora com o novo salário mínimo só consegue ter 4, vai ter que demitir uma pessoa e fazer com que 4 trabalhem por 5. E isso deveria ser óbvio na cabeça das pessoas. Como eu falei no início do vídeo, aumentar artificialmente o preço de algo aumenta a oferta dessa coisa e diminui a demanda por essa coisa. Ou seja, aumenta a gente no mercado de trabalho, sem trabalho, querendo trabalhar, a oferta de trabalhadores, e diminui a demanda por esses trabalhadores, ou seja, diminui a quantidade de empregos disponíveis. E as camadas mais afetadas por esse desemprego, e os dados mostram isso, são os jovens, as pessoas sem qualificação, as pessoas sem experiência. Pô, você é jovem, nunca trabalhou na vida, começou a estudar agora, você quer trabalhar alguma coisa, só que você é completamente inexperiente. Por que um cara vai contratar você, te pagar R$1.000 e poucos, uma pequena empresa? Uma empresa grande até consegue fazer isso, pensando em investir em você no futuro e tal, mas uma empresa pequena, que é a maior parte dos casos do Brasil, como é que a pessoa vai investir em você, pagar R$1.500 para você de salário, R$1.100, que é o salário mínimo, sendo que você não sabe fazer nada, você começou agora, você quer começar a trabalhar para ganhar experiência e aí sim ser uma pessoa que consegue gerar valor para a empresa onde você trabalha. Você não sabe nada. Por que a empresa pagaria esse valor para você? Ela não vai pagar. Então a gente vê que em lugares que tem salário mínimo, tem uma taxa de desemprego maior do que lugares que não têm salário mínimo, e a gente vê que essa taxa de desemprego ela é maior em grupos que têm menor formação, menor qualificação, menos experiência, pessoas mais jovens. No fim das contas, você está proibindo que pessoas que não geram o valor do salário mínimo sejam contratadas. Indiretamente, o que você está fazendo com essas pessoas é isso. Inclusive, Milton Friedman, que é um economista americano da Escola de Chicago, ele dizia que o minimum wage, o salário mínimo, é a lei mais racista que tem, porque como na média os negros americanos eram trabalhadores com menor qualificação em relação à formação acadêmica, formação técnica, eles eram os que naturalmente iriam receber o menor salário no mercado. Só que muitas vezes o valor que eles iriam gerar para a empresa, por serem menos qualificados, era menor do que o salário mínimo. E eles acabavam ficando à margem e não sendo contratados. Então você tinha muito mais negro desempregado do que branco, porque pelo fator histórico dos negros americanos, os negros tinham menos qualificação, o salário mínimo era mais alto do que o valor que eles conseguiriam gerar, de forma que eles ficavam sem emprego. Então você não está negando apenas o emprego para essas pessoas, os jovens, os inexperientes, os desqualificados. Você está inclusive negando a perspectiva futura que essas pessoas poderiam ganhar muito mais, porque você está negando a ela uma experiência inicial. Você está fazendo com que seja proibido que as pessoas tenham emprego, já que o valor que ela gera é abaixo do salário mínimo. É como aquela música dos acadêmicos de Milton Friedman chamada Good Intentions, Boas Intenções, que diz: "And the truth is that any given law when it's signed is actually about the prohibition implied." Traduzindo, a verdade é que toda lei, quando é assinada, na verdade, ela se trata da proibição implicada, que é o que nosso caso aqui. Quando você assina uma lei de salário mínimo, você está proibindo um certo grupo de pessoas de ter acesso a um emprego, já que você torna proibido que uma empresa contrate uma pessoa para pagar menos do que o salário mínimo. E se ela não gerar o valor do salário mínimo, desemprego para ela. Se você pegar como exemplo a Áustria, que é onde eu moro atualmente, ou a Suíça, que é o país vizinho aqui, esses países não têm salário mínimo. Na Suíça, um dos cantões, que é um dos estados, é como se fosse estado lá, o cantão de Genebra, até onde eu pesquisei, tem salário mínimo, os outros cantões não têm. E mesmo assim, esses países têm altos salários, alto padrão de vida, baixíssima taxa de desemprego. Eu sempre vejo restaurantes, lojas aqui com placa de academia, com placa de contratar gente. Como não tem lei de salário mínimo, o emprego é mais abundante, as empresas têm que brigar mais pelas pessoas que estão buscando emprego. Brigar mais significa ter que pagar salários mais altos e o salário sobe naturalmente, sem que haja uma lei do Estado. Afinal, desemprego, salário mínimo, salário, custo de vida, pobreza, riqueza, esses são problemas complexos e políticos acham que vão resolver o mundo, resolver problemas complexos do mundo assinando leis no papel. Que nem a frase do livro do Conde de Monte Cristo, que ele dizia que ele tinha mais medo de um homem com papel, pena e tinteiro nas mãos do que um homem com uma arma apontada na sua cabeça.
essas pessoas que fazem as leis fazem para fazer palanque, muitas até sabem dos malefícios. Eu inclusive acho que esse tipo de lei ela é benéfica para 3 grupos de pessoas. O primeiro grupo, os políticos que fazem palanque com isso, propaganda política para dizer que eles são os benfeitores, que sem eles as pessoas estariam passando mais condições de trabalho, não iam receber o mínimo para sobreviver. O segundo grupo de pessoas são as grandes empresas, porque elas conseguem pagar o salário mínimo, elas conseguem diluir custos, mas os concorrentes dessas grandes empresas, as pequenas empresas, muitas vezes não conseguem e tem que fechar as portas, então você acaba matando a concorrência e você só deixa sobreviver as grandes empresas, os amigos do rei. Então para as grandes empresas é ótimo esse tipo de lei que é proibitivo, que torna inviáveis certos negócios. E o terceiro grupo de pessoas para quem é benéfico são os funcionários que já estão empregados, que já são experientes, que têm qualificação, porque esses conseguem gerar valor acima do salário mínimo e eles ficam naquela casta, naquele clã de sempre estar presente no mercado, ganhando experiência, tendo o seu passe valorizado, tendo mais experiência, podendo gerar mais valor e sempre participando do mercado. Só que o custo disso é uma renca de gente desempregada que não consegue furar a bolha do mercado porque simplesmente é proibido para as pessoas serem pagas um valor menor do que o salário mínimo. Mas como elas são inexperientes, como é que elas vão receber mais do que o salário mínimo, pô? Como é que elas vão receber o salário mínimo se elas não conseguem gerar esse valor? Então você deixa as pessoas à margem do mercado eternamente. Opa, rapidinho, aguenta um pouquinho aí o vídeo. Você está gostando do conteúdo de hoje? Está sendo um conteúdo rico e informativo para você? Tá aprendendo o lado obscuro do salário mínimo que ninguém te fala? Então, pô, me ajuda aí nessa moral, ó. Tem um botãozinho aqui embaixo escrito inscreva-se, é um botãozinho vermelho, é de graça. Você dá um cliquezinho uma vez e você é inscrito no canal. Para você não custa nada, me ajuda muito e você vai acompanhar outros vídeos que eu postar aqui no canal e assim a gente forma essa comunidade, essa parceria. Eu te ajudo, você me ajuda. Eu continuo postando conteúdo gratuito para você e você ajuda o meu canal a crescer e ajuda o YouTube a espalhar esse vídeo para outras pessoas que precisam ver também esse tipo de conteúdo. Fechado? Conto com você e segue pro vídeo aí. Quando teve, por exemplo, a lei das empregadas domésticas, que a partir desse momento as empregadas domésticas passariam a ser passariam a ser trabalhadoras CLT, recebendo salário mínimo, direito a férias, descanso, etc. Com todo respeito à empregada doméstica, nada contra a empregada doméstica, mas a partir desse momento você tornou em muitas casas inviável que se pagasse a empregada doméstica. Muita gente teve que demitir a empregada doméstica. Eu conheço muita gente que demitiu a empregada doméstica e passou a contratar a mesma pessoa 2, 3 vezes na semana para ser uma diarista, para fazer uma faxina, cozinhar comida e congelar, mas não para ser aquela empregada doméstica que ficava todo dia. E aí o que você prefere? Que essa pessoa recebesse menos que o salário mínimo, mas recebesse alguma coisa, ou que ela fosse demitida e passasse a receber zero? Muita gente também comemorou o piso salarial das enfermeiras. Romário lá postou no Instagram dele e o pessoal elogiando pelo trabalho, não sei o que, pela defesa das enfermeiras. O que pouca gente sabe é que isso inviabiliza uma série de negócios. Um monte de enfermeira que acabou de se formar, ou que não tem experiência, ou que tem pouco conhecimento numa certa área, não vai mais ser contratada, porque quem vai contratar não vai querer pagar 5 mil reais, acho que é o piso, para uma enfermeira inexperiente. Ou como é que você pode passar uma lei, um salário mínimo que é válido para alguém que é enfermeira no centro de São Paulo ou no interior de Roraima? Você não para pensar que, por exemplo, uma pequena casa de asilo no interior do Acre, que tem 3, 4 enfermeiras trabalhando e que paga 2 mil reais, e esses 2 mil reais talvez seja suficiente para uma vida no Acre. Como é que você obriga o lugar a pagar 5 mil para uma enfermeira, sendo que esse lugar não tem condição de pagar isso? O que ela vai fazer? Ou aumenta a mensalidade, inviabilizando os idosos de ficarem lá porque não tem dinheiro suficiente, ou você demite algumas enfermeiras e só mantém outras, e aí você vai ter 2 enfermeiras trabalhando por 4, ou então você fecha o espaço, e aí você vai ter algumas enfermeiras no Brasil recebendo 5 mil, e um monte de enfermeira que poderia estar recebendo 2 mil vai estar desempregada porque não tem condição de receber 5 mil onde ela mora, onde ela trabalha. Você está gerando uma renca de gente desempregada. Eu vi a situação também quando eu estava na faculdade.
No começo da faculdade era muito fácil encontrar estágio. Eu conhecia muita gente que fazia estágio em pequenas empresas, trabalhava 10, 12 horas por dia, final de semana, recebia muito pouco ou não recebia nada, mas tudo bem, você está no começo da faculdade, você não está lá para fazer dinheiro, você está lá para ser minimamente custeado talvez, mas principalmente para ganhar experiência, para aumentar o seu passe, aumentar o seu conhecimento, para que quando você vira um profissional de verdade, você tenha experiência suficiente para exercer a profissão. Depois veio a lei do estágio e passou a ser muito difícil conseguir estágio. Eu consegui estágio, mas foi muito difícil conseguir estágio. E eu tenho uma série de colegas que encerrou a faculdade sem fazer estágio. E isso é muito ruim para a carreira. Depois, para as pessoas conseguirem emprego em engenharia, que foi a faculdade que eu fiz, é muito difícil. Não sei como é as profissões, mas para engenharia é muito mal visto você faz a faculdade inteira sem nenhuma experiência profissional. Dificilmente você vai conseguir um bom emprego, vai ter que ralar muito, comer muita grana para conseguir fazer um bom emprego, não tendo tido essa experiência de estágio. Então o que você fez foi jogar a carreira de um monte de gente no lixo, simplesmente porque você proibiu essas pessoas com zero experiência na profissão de ter algum emprego para ganhar experiência durante a faculdade, porque elas não poderiam receber menos do que o salário mínimo exigia. Você estava proibindo as pessoas de ter um emprego. Eu conheço um cara e ele me mostrou e-mail que ele procurou estágio na empresa, procurou trabalho na empresa, a empresa aceitou, gostou dele, mas falou que infelizmente não podia contratar porque não podia pagar o salário. Ele falou, eu aceito trabalhar de graça, para mim o mais importante é ganhar experiência, eu não tenho um problema com isso, eu tenho condições de trabalhar de graça. E aí a empresa respondeu a ele, elogiou pela postura, pela cabeça que ele teve maturidade, mas falou que infelizmente era ilegal para a empresa contratar esse cara. Você veja, esse cara estava disposto a trabalhar de graça, a empresa estava disposta a contratar o cara de graça, mas vem o senhor governo, o papai governo e fala, não, você não pode trabalhar por esse preço, é proibido, eu proíbo você de trabalhar para receber o quanto você quiser. Um emprego que está bombando, que não precisa de lei trabalhista, que as empresas pagam um alto salário sem ter lei de salário mínimo, é emprego de developer, de programador. Tem um monte de gente no Brasil ganhando 3, 4, 5 vezes salário mínimo, sem ter feito faculdade, apenas com 6 meses, 1 ano de aprendizado de programação, e trabalha para grandes corporações do mundo, startups fora do Brasil ou até no Brasil, e recebe mais do que o salário mínimo, mesmo que não tenha um sindicato para esse tipo de profissão, ou nenhuma regulação, ou nenhuma lei protecionista. Elas recebem mais salário e têm mais benefícios trabalhistas porque o mercado, a economia para esse tipo de profissão está bombando. E é assim que os salários aumentam, assim como acontece na Suíça, aqui na Áustria. As empresas brigam pelos programadores no Brasil e por isso elas só vão contratar se elas pagarem mais do que o concorrente paga. E é assim que os salários das pessoas sobem. Não por força da lei do Estado, mas sim pelo movimento natural da economia, horas. E um outro mito que existe sobre o salário mínimo é que ele é necessário para garantir o mínimo, o básico, para que as pessoas, as famílias consigam viver. Eu já mostrei ao longo do vídeo uma parte do porquê isso é mentira, que na verdade você joga um monte de gente para o desemprego, para a marginalidade. Então, se estava ruim com essa pessoa recebendo R$500, 600, 700, imagine recebendo zero, já que agora ela está desempregada. E a outra parte do porquê isso é um mito, eu vou explicar agora. O governo ele tem vários custos dele indexado ao salário mínimo. Por exemplo, salário de funcionário público são X salários mínimos. Então, quando o salário mínimo sobe, o governo ele tem um aumento muito grande nas suas despesas. Ele tem que desembolsar mais dinheiro. Como que o governo, então, ele se financia? Ou ele cobra imposto, deixando a população mais pobre, ou ele emite mais moeda, o que causa inflação, o que futuramente vai deixar os produtos mais caros. Então, quando ele aumenta o salário mínimo, ele também aumenta os seus gastos, e para cobrir isso, ele precisa cobrar de você. Ele precisa te cobrar mais imposto, os produtos ficam mais caros nas prateleiras porque está com mais imposto, ou ele aumenta a emissão monetária, que vai gerar inflação, que também futuramente vai tornar as coisas mais caras. Já expliquei aqui no canal vários vídeos sobre inflação, vou deixar passando aqui no card e na descrição do vídeo, se você quiser saber sobre inflação. Então, no fim das contas, o salário mínimo de hoje cobra o básico de hoje, mas em breve esse salário mínimo já não consegue mais cobrir o básico porque tudo ficou mais caro, porque o governo agora, com essa medida, acabou encarecendo
todos os produtos do mercado, o que tornaria as pessoas, o que faria com que as pessoas tivessem mais acesso ao básico é se a economia em geral fosse mais produtiva, ou seja, mais eficiente, com menos recursos, produzir mais produtos, tornando as pessoas mais ricas, de maneira que a pessoa agora com o salário dela, em vez de ela conseguir comprar 1 kg de arroz, ela consegue comprar 2 kg de arroz, porque tem tecnologia suficiente nas fazendas para conseguir produzir arroz mais barato, mais rápido. Um outro mito sobre isso é que muitos negócios têm margem de lucro baixa, 10%, 20%. Você pegar, sei lá, o McDonald's, mercados, restaurantes. E aí, se você fosse empresário, dono de uma empresa, e você tem alguns funcionários contratados, vamos supor 5, e agora o salário mínimo aumentou, ou foi criado, ou aumentou em R$100, R$200, o que você vai fazer? Se sua margem de lucro é baixa e esse funcionário não gera esse valor todo, você pode demitir um funcionário. Então o padrão de vida desse cara não vai aumentar, vai diminuir. Ou você pode, como muitas empresas fazem, você pode também, para manter a sua margem, ou manter a sua operação funcionando, você vai aumentar o preço, o custo, o preço de venda do produto ou do serviço que você vende. Se você tem um mercado, você vai aumentar o preço dos produtos do mercado para poder não demitir ninguém. Então, você perceba, ao aumentar o salário mínimo na marra, você fez com que os produtos disponíveis para serem comprados também ficaram mais caros. Então, tipo assim, como que você garante o mínimo para as pessoas com o salário mínimo se você coloca a lei hoje pensando nos preços de hoje? Mas porque você fez isso hoje, as coisas não vão mais custar o que elas custam hoje, elas vão custar mais. Então esse salário mínimo, em breve, já não é suficiente para cobrir o básico, o mínimo. Então fica nesse loop eterno: aumenta o salário mínimo, o preço de tudo aumenta. Aumenta o salário mínimo, o preço aumenta. Aumenta o salário mínimo, o preço aumenta. Fora os outros pontos negativos que eu já mencionei aqui no vídeo. Afinal, se salário mínimo fosse bom mesmo, eu me pergunto, vou deixar até a reflexão para você, por que diabos então o salário mínimo é só R$1.100? Por que não bota para ser R$500 mil? Bota para ser R$1 milhão, R$10 milhões? Vamos resolver a pobreza, caramba. Ó, bota uma lei que o salário mínimo é R$10 milhões. Pronto, todo mundo, por qualquer trabalho que faça, vai receber no mínimo R$10 milhões. Cria essa lei, pô, resolveu. Não é fácil assim? Por que não bota para ser assim? É óbvio que não vai dar certo. Imagine se fosse R$10 milhões o salário mínimo. Ninguém ia contratar ninguém. Ia ficar todo mundo desempregado, não ia ter geração de valor, não ia ter trabalho. Quando na verdade os produtos ficarão mais baratos, as pessoas terão mais acesso às coisas. Quanto mais riqueza for produzida, lei de oferta e demanda, quanto mais oferta existe de um bem ou serviço, mais barato ficará essa coisa. Já falei sobre oferta e demanda no meu vídeo aqui, ó. Vou deixar aqui em cima no card e na descrição também. Só que quando você volta o salário mínimo, você vai ter muita gente desempregada, você vai ter muita gente que poderia estar produzindo algo ficando ociosa. Então, ao invés de você gerar riqueza, você está destruindo riqueza. Então esse é o ponto que eu queria mostrar a vocês no vídeo de hoje sobre o salário mínimo. O salário mínimo que muita gente aí fala que é super benéfico, os políticos vão lá fazer discurso sobre isso, propaganda, e se algum candidato ele é contra o salário mínimo, vão dizer que ele é contra os trabalhadores, contra os pobres, etc. E a verdade não é bem essa. Existem vários pontos negativos da existência de salário mínimo. E se você comparar dados, por exemplo, de Estados Unidos com o Canadá, você vai ver que a taxa de desemprego no Canadá é muito mais alta do que nos Estados Unidos. E você vê que dentro do próprio Estados Unidos, estados que têm salário mínimo têm mais taxa de desemprego do que estados que não têm salário mínimo. Existem vários efeitos negativos implícitos ao salário mínimo que ninguém te fala. Porque é muito mais fácil, é muito mais demagogo usar o discurso fácil e falar assim: não, o salário mínimo para garantir as pessoas, o bem-estar delas, e esquecer de falar a real. Espero que tenha ficado claro o meu ponto aqui. Agradeço se você ficou até o final do vídeo. Muito obrigado por acompanhar o canal. Se você gostou do conteúdo de hoje, por favor, se inscreve aqui embaixo. Tem um botãozinho vermelho aqui embaixo, assim, escrito inscrever-se ou inscreva-se. É de graça para você, não custa nada. Me ajuda muito o meu trabalho por aqui. É o pagamento que eu peço a vocês por disponibilizar esse tipo de conteúdo. Eu faço no meu tempo de folga, tenho o meu emprego normal aqui, sem salário mínimo, inclusive. Dá muito trabalho produzir esse tipo de conteúdo e para vocês é de graça. Deixa o like e principalmente se inscreve, que ajuda muito o meu canal.
Vou ficando por aqui. Um abraço, espalhe a palavra, até o próximo vídeo e tchau!